Olá, gente. Boa noite a todos. Hoje eu vim com essa videoaula. É, o meu objetivo aqui, como a gente está em processo de adaptação, nós não sabemos ainda o que será melhor, o que será pior. Então, eu vou introduzir essa aula como um teste. Se vocês não gostarem, a gente pode falar, Miriana, não ficou bom, vamos ficar lá só no WhatsApp, ou vamos fazer outro método. Um método que eu estou utilizando bastante para as reuniões de doutorado é pelo aplicativo Zoom. Ele é bom porque é ao vivo. Então a gente pode entrar numa sala de reunião e começar a conversar. E se alguém tiver dúvida na hora, eu posso administrar para que tire aquela dúvida agora, naquele momento. Então é bastante interessante. Não é difícil, é só baixar o aplicativo, ele chama Zoom. Não se preocupem, quem não tem vídeo e quem tá muito, por exemplo, barulho na hora que estiver dando aula, que como administrador, eu posso cortar o vídeo, eu posso cortar o áudio. Aí na hora que a pessoa quiser falar, ela liga o áudio dela e fala. Então, como a Rosimeire, o José Roberto, a Ellen já introduziram um pouquinho, né, do que vai ser essa transformação, essa adaptação, tudo, então a gente vai construindo nosso conhecimento. Eh, o que eu quero começar com vocês é apanhar o que a gente já discutiu, fazer um apanhamento, né, uma revisão do que já foi falado em sala de aula, para a gente nivelar nosso conhecimento. Essa parte, essa primeira aula, é uma introdução, vai ser super tranquila. Eu ainda não sei editar o vídeo, então eu peço desculpa a vocês que vai aparecer várias carinhas, eu vou ficar pensando aqui sozinha, mas vai ser de uma maneira grossa. Mas depois que eu conseguir editar o vídeo, a gente pode modificar para que ela seja uma forma mais dinâmica. Então é isso, vamos introduzir a matéria, do que já foi discutido, e na segunda aula eu vou falar um pouco sobre reprodução, zoonoses e nutrição. Então, a zootecnia. O que é a zootecnia? É a ciência que estuda a criação de animais com objetivos econômicos e envolve a formação nas áreas de melhoramento, nutrição, fisiologia, morfologia e anatomia de animais, e também de fatores relacionados à terra e à sua exploração sustentável, bem-estar e comportamento animal, aspectos econômicos, sociais e ambientais, entre muitos outros. Então, a zootecnia é a ciência, né, que estuda as técnicas de criação dos animais domésticos. Ela é uma ciência que não envolve somente a parte de criação, mas também a biologia, a química, a matemática, a física, a agronomia, veterinária, todos esses estudos que ajudam, né, a fazer com que a produção seja de maior qualidade e que gere maior lucro. Então, é importante que que nesses processos criatórios haja uma forma econômica que visa lucro e que tenha uma rentabilidade. Por que a gente domesticou os animais? Então, desde a época que nós éramos, né, andantes, caminhantes, nós não tínhamos a intenção de domesticar esse animal, porque a gente ia naquele lugar, explorava tudo que tinha ali, e em seguida, quando acabava a exploração, a gente ia para outro lugar e assim por diante. Então, mas com a fixação do homem em um ambiente, houve a necessidade de se domesticar, não somente animais, mas também plantas. Então, o doméstico é um animal que, criado e produzido pelo homem, perpetua tais condições através de gerações, por hereditariedade, oferecendo utilidades e prestando serviços em mansidão. Os atributos dos animais domésticos. Quais são as características que eu devo analisar para escolher que aquela espécie eu vou domesticar? Ela tem que ser sociável, tem que ter sociabilidade,
O que é uma sociabilidade? É viver em conjunto. Então, se aquele grupo de animais ele vive em conjunto e não tenha divergências e tudo, ele é social. Mansidão, fecundidade em cativeiro, uma função especializada, por exemplo, produção de carne, de leite, eh, de pele, entre outros. E a facilidade de adaptação ambiental. Então, se eu escolhi uma espécie que é nativa lá da Europa, eu vou trazer para cá, como que ela vai interagir com esse meio ambiente aqui, né? Que é o clima é totalmente diferente. Então, os motivos da domesticação, principalmente a alimentação, que a gente precisa, como todo animal, a gente precisa consumir e também armazenar de uma forma. A sobrevivência animal, o uso de peles, pelos, para a confecção de sandálias, capas, tapetes, entre outros. O aproveitamento da força motriz, é, embora isso não seja muito utilizado, mas sim, por exemplo, a locomoção com os cavalos, né? E entre outros. E também inspiração religiosa. Por exemplo, lá na Índia, a vaca é um animal sagrado. Então, para a gente ter esse conhecimento todo sobre zootecnia, a gente precisa entender, é necessário entender, que a espécie ela tem os genes, né, que estão no seu DNA, e esses genes eles são influenciados, eles dão as características fenótipicas e são influenciados pelo meio ambiente. O que é o genótipo? O genótipo é a carga genética que você tem, que foi herdado do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. O fenótipo é como esses genes se expressam na, na sua, né, na sua forma física. Por exemplo, cor do olho, formato do olho, formato da boca e o ambiente. O ambiente também ele é capaz de influenciar o fenótipo e o genótipo, por exemplo. Como Darwin, né, já deu os exemplos na teoria da evolução, o comprimento do pescoço, eu ter ou não unhas, ter ou não sisos, isso tudo com fatores ambientais ou a maneira como que a gente consome alimentos, tudo vai influenciar no nosso genótipo e no nosso fenótipo. Então, eu lembro que eu falei com vocês na aula sobre o reficofage. É necessário que a gente saiba que as espécies, elas são derivadas, né? Como nós todos somos derivados de algum ancestral comum, os outros animais também são. Então, elas vêm do reficofage, que é o reino, o filo, a ordem, a classe, o gênero e a espécie. Dentro dessa espécie, o que se caracteriza como uma espécie? Ela ter potencial de se acasalar e reproduzir descendentes férteis. E, dentre essas características, são comuns. Então, por exemplo, eu ser Homo sapiens sapiens tem certas características que me diferem do Homo sapiens outro, Homo erectus, por exemplo. Então, o que diferencia nesse gene é a espécie diferente. A raça, ela, por exemplo, é dentro da espécie e ela, como algum exemplo do livro, né, da apostila, nós temos vários tipos de raça bovina, suína, e a variedade por exemplo, se aquele boi tem chifre ou não. Então, por que a gente utiliza animais domésticos? Uma das causas é o crescimento, né? O crescimento é o aumento relativo da massa corporal. Por exemplo, o crescimento da superfície do corpo nos fornece a pele, o crescimento dos pelos fornece a lã, o crescimento muscular fornece a carne. E é importante saber as fases desse crescimento, onde os animais estão, né, localizados nessa fase de crescimento, para eu saber que tipo de nutriente, que tipo de ambiente que é necessário para ele sobreviver. Se eu estou
Produzindo um bezerro, ele está numa fase de crescimento acelerado. Vai ser diferente da produção de uma fase de crescimento desacelerado, lá quando ele já for um garrote ou um boi. Então, é necessário a gente saber que existe o crescimento acelerado, o crescimento desacelerado e a estagnação do crescimento. A utilização dos animais domésticos também é necessário para a locomoção, reprodução e lactação, como o leite. O sistema de produção dos animais domésticos, ele implica vários fatores. Então, para você escolher qual animal, né, qual espécie que eu vou produzir, qual o meu objetivo de produção, será que eu vou ter aquela área disponível? Será que eu vou ter um capital para investir naquilo? Será que eu vou ter mão de obra? E para escoar isso, será que eu vou ter mercado? Como que eu vou escoar isso? Então é necessário quando for escolher o que se quer produzir, ter em mente todos esses critérios. Existem vários sistemas de produção de animais domésticos: o extensivo, o semi-intensivo e o intensivo, e também o super intensivo. O sistema extensivo é praticado no Brasil, principalmente em regiões pouco povoadas, com terras muito grandes, baratas e distantes dos centros consumidores, e não existe mão de obra qualificada para trabalhar. Os recursos naturais são aproveitados ao máximo, com pequeno gasto de mão de obra e capital. Não há manejo reprodutivo ou sanitário. Por os investimentos serem baixos, não visa lucro, e quando acontece a longo prazo, em pequena escala, muito utilizados em criação de subsistência, em criações de gado de corte e também na piscicultura em barragens. O sistema intensivo é intermediário entre o intensivo e o extensivo. Então, existe a aplicação de alguns conhecimentos zootécnicos, recebendo pequeno manejo, né? Ainda há instalações, mas elas são rústicas. Há uma suplementação alimentar, seja de minerais, algum tipo de proteína, e a separação de lotes. Esse sistema é utilizado nas criações de gado de corte e avicultura do tipo caipira. O sistema intensivo é utilizado principalmente em propriedades pequenas e o custo de terra é alto. Consiste no confinamento dos animais com alto aproveitamento do espaço, visando máxima produção. Os investimentos são altos e visam lucro. São aplicados todos os conhecimentos zootécnicos, ou a maior parte deles, como manejo reprodutivo, inseminação artificial, melhoramento genético, manejo alimentar, de acordo com a fase, né, de crescimento que a gente já falou, o manejo e controle sanitário. Esse sistema pode ser utilizado em quase todas as criações, como aves, suínos, bovinocultura de corte de leite, ovinos, caprinos e piscicultura. Então, agora a gente vai passar para a bioclimatologia, também que a gente já discutiu, então de maneira bem rapidinho. É uma ciência que visa vincular o clima e seus elementos físicos com o bem-estar animal, para oferecer condições ambientais capazes de permitir a expressão plena do genótipo e obtenção de conforto. O meio ambiente é um dos grandes responsáveis pela produtividade animal, pois, aliado à herança genética, o genótipo, é expressada no fenótipo do indivíduo e seu potencial genético de produção. Quais são os fatores ambientais que influenciam nesse bem-estar animal ou nessa bioclimatologia que o animal está inserido? São a radiação, a temperatura, a luminosidade, a chuva, a umidade e o vento. Quais são os fatores naturais que interferem indiretamente? Fertilidade do solo, pH do solo, endoparasitas e ectoparasitas. E as variações artificiais são as instalações, a alimentação, como por exemplo alimentos de maior palatabilidade e digestibilidade, saúde e o trato. Lá na apostila, se quiserem eu mando para vocês de novo, tem alguns desenhos, né, de como aproveitar essas intempéries não, mas por exemplo, o vento, a temperatura, de forma que você possa contribuir com o que aquele animal deseja, com o que é apropriado para aquela produção daquele animal.
Agora entrando na anatomia. A anatomia tem origem grega e significa separar em partes, dissecar, constitui-se como ramo da biologia no qual se estuda a estrutura e organização dos seres vivos, tanto externa quanto internamente. A anatomia lida com a forma e a estrutura dos organismos e esta está em relação íntima com a fisiologia, que é a ciência que estuda as funções do organismo. Portanto, a anatomia estuda as formas e a constituição do corpo, e a fisiologia estuda o funcionamento do corpo. Fazendo uma comparação análoga com o ser humano, a anatomia é o quê? Então, você vai estudar a parte cerebral, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o que constitui cada um, e a fisiologia vai estudar por exemplo, o sistema, se você come muita proteína, a proteína vai para o seu sistema digestório, né? Depois vai para o seu sistema sanguíneo, como que elas interagem para eu poder, por exemplo, me locomover. E isso, na produção animal, é a mesma coisa. A vaca, né, o bovino, ele tem o sistema digestório, o sistema respiratório, sistema reprodutor e tudo isso. Então, a anatomia estuda cada sistema separado, quais são as partes desse sistema, e a fisiologia estuda como esses sistemas se interagem para, por exemplo, a vaca dar mais leite. No sistema cardiovascular, o sistema cardiovascular tem por objetivo oxigenar o nosso corpo, né? Também distribuir os nutrientes para cada parte, para cada membro, para cada parte. E ele é constituído pelo sangue, células vermelhas, células brancas e plaquetas. Os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares e o coração, com 2 átrios e 2 ventrículos. O sistema respiratório tem como objetivo fornecer, né, ao organismo uma condição de troca de gases com ar atmosférico. Assegura permanentemente a concentração de oxigênio no sangue necessária para as reações metabólicas. Serve como via de eliminação de gases tóxicos que resultam dessas reações e que são representados pelo gás carbônico. Então, nós oxigenamos, né, nosso corpo. O oxigênio, ele faz, né, as interações metabólicas no nosso corpo e devolve o gás carbônico, que é um gás tóxico para a gente. O sistema respiratório é composto pelo trato respiratório superior e trato respiratório inferior. O superior é formado pelos órgãos localizados fora da caixa torácica, ou seja, fora das costelas aqui. Nariz, cavidade nasal, faringe, laringe e a parte superior da traqueia. O trato inferior é composto pelos órgãos localizados na caixa torácica, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, pulmões. O sistema digestório é constituído pela cavidade oral, faringe, esôfago, estômago e intestino. É importante lembrar aqui que cada espécie constitui um sistema digestório diferente, um sistema respiratório diferente ou, né, um sistema reprodutor diferente. Por exemplo, os ruminantes, né, que são os poligástricos, eles são capazes de digerir a celulose. Nós que somos monogástricos, nós não somos capazes de digerir a celulose. Então, dentro do rumen, a vaca ela mantém aquela fermentação e ela é capaz de digerir a celulose. Nós não, nós comemos fibras e tal, mas elas são eliminadas. E o sistema reprodutor masculino. O aparelho reprodutor masculino tem como funções a produção de gametas masculinos, a introdução e a liberação dos gametas no trato reprodutivo da fêmea e a produção de hormônios sexuais. Está intimamente relacionado com o sistema urinário. Nos mamíferos, o aparelho reprodutor masculino é composto por 2 testículos, órgãos acessórios, ductos, uretra e pênis. Novamente, gente, é importante lembrar que isso é para os mamíferos. Por exemplo, os peixes, o sistema reprodutor é totalmente diferente, a forma de reprodução é diferente. Então, quando nós
vocês foram dar assistência em alguma fazenda, é necessário vocês terem uma noção, uma ideia de que como é aquele sistema reprodutor, como que elas se reproduzem, como que elas é, digerem o alimento no sistema digestório. O sistema reprodutor feminino, o objetivo é a produção do gameto feminino, a liberação desse gameto em local onde possa ser fertilizado pelo gameto masculino, fornece um ambiente para desenvolvimento e crescimento do embrião e expele o feto quando ele for capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. Os órgãos femininos incluem 2 ovários, 2 tubas uterinas, o útero, a vagina e a vulva. E ele não está ligado com o sistema urinário. Gente, a minha apresentação dessa aula foi rapidinha. É só uma recapitulação do que a gente já estudou, para a gente nivelar o nosso conhecimento. Me desculpem algumas coisas, né, da videoaula, ainda não sei editar. E é isso. Eu quero falar com a Rosimeira, né, que eu demorei a manhã inteira, mais um pouquinho, só para conseguir fazer essa videoaula. Então, conte lá nos nossos horários de fazer, né, a elaboração da matéria. Eu vou passar algumas atividades pelo formulário do Google. Aí, não sei ainda qual dia da semana eu vou dar aula. Então, na semana que vem, eu vejo lá quem respondeu os questionários. Até a próxima aula, que eu vou gravar daqui a pouco.